Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã de domingo, dia 12 de abril de 2020, nós temos um motivo especial de celebração, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa pretensão inicial era que essa atividade fosse realizada no nosso tempo. Como já sabemos, isso não tem sido possível nos nossos dias, mas não por isso deixaremos de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus nesta manhã. Tire agora alguns minutos do seu dia, desta manhã, para louvar ao Senhor, para engrandecê-lo, para agradecer pela preciosa salvação que Ele nos deu. Para render honras, glórias e louvores ao nosso Senhor que ressuscitou. Nesta manhã nós nos lembramos disso. E nossa reflexão de hoje é no Evangelho segundo João, no capítulo 20, nos versos de 1 a 10, que marca o momento em que foi percebido que o túmulo do nosso Senhor Jesus estava vazio. João, capítulo 20, dos versos 1 a 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ainda, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Bem, irmãos, ao final da sexta-feira da Paixão, os discípulos de Jesus, eles não deviam estar apenas tristes, mas como havia previsto o profeta Isaías, eles deveriam estar bastante espantados com o espetáculo de horror que envolveu a morte de Jesus. Uma morte tão vergonhosa, tanta dor, escárnio, tanta violência. Que loucura tudo aquilo. Ele que só pregava o amor e a fidelidade de Deus, fica a pergunta: por que aquilo? Por que daquela forma? Por que, meu Deus? Valeu a pena? Talvez muitos desses pensamentos estivessem nos corações dos discípulos daquele momento. Não apenas dos 12, mas talvez no coração até de outros, das mulheres que o acompanhavam, de outros que o seguiam. É certo que o sábado, ele amanheceu como uma realidade diferente. A realidade da morte de Jesus. Era hora de confrontar as expectativas que existiam sobre mudar o mundo, dos sonhos de convencer as pessoas da nossa pregação e da esperança de termos paz e o cuidado divino que pareciam tão estranhos naquele sábado pela manhã. Mesmo diante de tantas experiências maravilhosas com o Senhor Jesus, e maravilhosas aqui, pode entender o significado como extraordinário, incompreensível, miraculoso. Mas ainda assim os discípulos, eles não compreenderam o que estava acontecendo naqueles dias. O verso 9 nos diz: em verdade ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Embora Jesus tivesse predito acerca desses acontecimentos,
morte e ressurreição, os discípulos eles não conseguiam entender o significado dessa promessa. Mas o verso 9 deixa claro: era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. A mera evidência do túmulo vazio não foi capaz de convencer Pedro e João, porque eles não compreendiam a promessa. Samuel Neguewa comenta que o que eles criam era que o corpo de Jesus já não estava mais lá. É óbvio, era o que eles viram. Maria havia ido ao sepulcro naquela manhã. Não havia enxergado o corpo do Senhor Jesus. A notícia que ela leva é a notícia de que o corpo de Jesus foi tirado. Os discípulos correm preocupados com aquela situação. Quem sabe um maluco, um louco pode ter tirado o corpo do Senhor. Eles de fato não conseguiram compreender que o Senhor havia ressuscitado. Mas em breve eles descobririam isso. Descobririam a gloriosa verdade de que Jesus havia ressuscitado e de que ele vencera a morte. Em João, no capítulo 16, nós vemos alguma explicação do porquê esses acontecimentos eles eram então necessários. Lá no capítulo 16, nos versos 8 a 11, diz assim: quando ele vier, o Consolador, se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim, Jesus. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Nesse mesmo capítulo, no verso 10, ele diz o seguinte: vou para o Pai e não me vereis mais. A morte e a ressurreição de Jesus, elas são de fato um sinal miraculoso, que seguem os testemunhos dos discípulos até a ascensão do Senhor aos céus. Após a ressurreição, Jesus caminhou com os discípulos por mais alguns dias, até que ele subiu aos céus aos olhos dos próprios discípulos, e eles não tiveram dúvida. O fato é que nós somos as testemunhas de Jesus Cristo. Testemunhos que vieram do conhecimento dos apóstolos a respeito da ressurreição, conhecimento que chegou até nós e nós fomos tocados pelo poder do Espírito Santo para crer. A ressurreição de Jesus serve para mostrar ao mundo que Cristo é justo. O mundo precisa saber que e a morte não conseguiu segurá-lo. A ressurreição de Jesus mostra que ele é justo. E também nos mostra que tudo que o mundo venera, as expectativas, os sonhos e as esperanças dos seres humanos perdidos, tudo isto já está condenado. A ressurreição de Jesus, ela aponta para nós a verdade de que nós temos um compromisso eterno com a justiça e com o juízo. O Espírito Santo, o Consolador, ele nos convence de que não seremos parte do mundo, a parte do mundo que irá cair em juízo, mas somos discípulos daquele que ressuscitou, para por meio das obras de Jesus Cristo sermos salvos, perdoados dos nossos pecados pelo sangue derramado na cruz. Mas também temos a perspectiva, a expectativa, o sonho, a esperança de um dia ressuscitarmos com Cristo. Nós já não temos mais expectativas, sonhos e esperanças com aquilo que foi derrotado na cruz. Aquilo que estava condenado, aquilo que era adorado, venerado pelo mundo. O serviço do mundo leva à morte, mas a obra de Cristo nos garante a vida eterna. O seu sangue perdoou os nossos pecados, já não está mais sobre nós a condenação do nosso pecado, a sentença da morte. Mas nós já estamos salvos em Jesus e temos agora uma expectativa, um sonho e uma esperança, que é a vida eterna,
que é a ressurreição dessa morte física para estarmos com Cristo. E lembrem-se que ele nos prometeu que estaria indo para o Pai, iria reservar um lugar, preparar um lugar para nós. E um dia ele vai voltar. E vai nos levar para onde ele está. Cristo nos concedeu o Espírito para operar em nós a fé. Cristo encerrou a morte, rompeu a própria sepultura, confirmando a sua promessa. As palavras do Cristo ressoam como um forte brado: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o Espírito Santo, o Consolador, já nos convenceu do pecado e nós cremos em Cristo. Já nos convenceu da justiça, já nos convenceu do juízo. Nós já entendemos que não temos parte com o príncipe do mundo que já está julgado. Mas nós iremos para o Pai. Jesus verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! E assim a nossa esperança está numa nova manhã de domingo. No início de uma nova criação. Nova criatura somos. Criaturas que agora são marcadas pelo sangue de Jesus. Criaturas cujo Espírito Santo de Deus habita em nós, para fazermos boas obras, para crermos e esperarmos e termos a expectativa de uma vitória eterna. Enquanto caminharmos pelo mundo, essa será a nossa marca. Essas serão as nossas marcas. Marcas daqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus. Marcas daqueles que têm uma esperança eterna. Que têm um selo. O selo da presença do Espírito Santo em suas vidas. Meus irmãos, grande é a salvação do nosso Senhor. Entramos em um novo domingo. Entramos no descanso do Senhor. Entramos no cuidado divino que vem pela obra maravilhosa de Jesus. Jesus verdadeiramente morreu, mas também verdadeiramente ressuscitou. E com ele ressuscitou a nossa esperança, a esperança eterna. Que Deus te abençoe. E para celebrarmos essa manhã bendita, nós vamos cantar o hino Porque Ele Vive. Vamos louvar ao Senhor. Seu filho amado,
Amém, glória a Deus. Estamos chegando ao final deste momento devocional. Espero que você tenha um domingo abençoado com sua família e possamos todos continuar glorificando o nome do nosso Deus. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela obra maravilhosa de Jesus, pelo sacrifício de Jesus que morreu na cruz para nos perdoar os pecados e nos reconectar ao Deus Criador. Pela nova criatura que somos feitos por causa do sangue de Jesus, da obra do Senhor nosso Deus. Te louvamos, ó Deus, pela ressurreição de Jesus que nos dá esperança. Ó Deus, nós como tua igreja, pedimos que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, ó Deus, nos faça compreender quão maravilhosa é a ressurreição de Jesus e qual o impacto disso em nossas vidas, no convencimento do teu Santo Espírito, na transformação, ó Deus, que vem da nossa esperança, dos nossos sonhos, das nossas expectativas, que nós possamos olhar para o alto e esperar tão somente em Cristo Jesus, a redenção completa, ó Deus, da presença do pecado. Que o Senhor continue nos abençoando. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela redenção. Obrigado, Senhor, pela ressurreição. Obrigado, Senhor, pela igreja e pela presença do teu Santo Espírito na vida da tua igreja. Continua conduzindo-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família. Aproveite este domingo para continuar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Logo mais tarde, nós da Igreja Presbiteriana da Vila Telebrasília estaremos juntos mais uma vez, por meios virtuais ainda, celebrando também o culto a partir das 19 horas. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Amém.